Fala pessoal, bem-vindo ao apito final. Hoje eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o atropelo do Flamengo, sobre o Corinthians. Também eu vou falar sobre o Galo que venceu e está na cola do Palmeiras. E eu também falo sobre o Santos, que a primeira vitória fora de casa contra a Chapecoense. E outros jogos do Campeonato Brasileiro no sábado e também no domingo. Então bora pro vídeo, solta a vinheta. Vamos falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, começando pelo sábado, que teve entre São Paulo e Palmeiras do Morumbi. O jogo foi 0-0, um jogo muito ruim. Os dois times não jogavam muito bem, era a minha opinião de ver. O Palmeiras não conseguiu criar muita chance de gol. O São Paulo criou algumas chances. Para ser sincero, acho que o melhor da partida foi o São Paulo, teve algumas chances de gol. Mas a polêmica em si foi o VAR, né? A polêmica em si foi o VAR. Teve 3 lances de VAR do jogo em si. O primeiro foi do Rigoni, o gol impedido. Acho que o juiz acertou. Teve o gol também, o pênalti marcado pelo São Paulo. O VAR foi chamado. E o pênalti também está certo, não foi para ser pênalti. E o lance mais polêmico do jogo foi o gol no finalzinho do São Paulo. O impedimento do Hernandes, se ele participa da jogada ou não do gol. Esse foi o lance mais polêmico da jogada entre Palmeiras e São Paulo. O jogo foi 0-0, o Palmeiras sai com o ponto da classificação, um ponto importante, e o São Paulo vem numa sequência do Vitória Brasileira, né? Não consegue vencer e está na zona do rebaixamento. Com esse empate, o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Então vou para outro jogo do sábado, foi entre Internacional e Cuiabá, que empataram 0-0. Não foi um bom resultado para o Internacional, que não venceu em casa, né? Não consegue vencer em casa. E o último jogo do sábado foi entre Red Bull Bragantino e Grêmio. O Red Bull Bragantino ganhou do Grêmio de 1-0, gol de Piachete. O lindo gol foi um golaço, foi um belo gol. Que consegue levantar o Bragantino da classificação do Campeonato Brasileiro, também à frente. E o Grêmio está bem lá embaixo, né, do Campeonato Brasileiro, continua na zona do rebaixamento. Vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, né? Foi um atropelo do Flamengo. O Flamengo atropelou o Corinthians. O resultado foi, mas só foi 3-1, mas foi um atropelo do Flamengo. O Flamengo jogou demais, pressionando muito o Corinthians, abriu o placar muito cedo, né, com o Everton Ribeiro, fez o segundo gol com descabeça, um escanteio, e o terceiro também com o Bruno Henrique. Mas vamos falar sobre o jogo em si. O Flamengo pressionando, tocando a bola, o Corinthians não conseguia sair no meio campo, né? Nem no meio campo. O Flamengo tocando a bola, girando a bola para um lado para o outro. Parecia jogo entre, com todo respeito, um jogo entre crianças, um Corinthians, sub-20 contra o profissional, cara. O Flamengo amassando todas as jogadas do Corinthians. Então, tem uma lance que tinha 36 posses de bola pro Flamengo, cara. O Flamengo dominou todas as jogadas. Quando estava 3-1, o Flamengo tirou o pé no primeiro tempo. Era para ter sido uns 4, 5 no primeiro tempo, mas o Flamengo tirou o pé no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, o Flamengo também, sabia que o resultado está 3-1, o Corinthians não conseguia 3-0, não conseguia reverter o resultado. O Flamengo foi poupando no time. Foi tocando mais a bola, mas foi se poupando. Foi um atropelo no Flamengo em cima do Corinthians, eu vejo assim a partida. E o Corinthians conseguiu fazer um gol no final, né? E o Silvinho está sendo muito pressionado, muito pressionado pela torcida em si, pelos dirigentes, mas o presidente do Corinthians continua afirmando que ele vai continuar no Corinthians, né? O Corinthians agora pega o Santos na Vila Belmiro, o próximo jogo do Corinthians, né? E o Flamengo pega o ABC. E sobre o ABC, o Renato Gaúcho deu uma entrevista ontem falando que vai poupar os jogadores, vai poupar os titulares e nem vai para a partida da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo foi 6-0 pro Flamengo, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então,
o Renato Gaúcho não vai e vai pôr alguns jogadores. Então deve Vitinho, deve Michael, o jogo contra a Copa do Brasil. E sobre essa vitória, são 6 jogos do Renato Gaúcho e 6 vitórias. Então o Renato Gaúcho vem evoluir um bom futebol do Flamengo que tinha apresentado com o Rogério Ceni. E também ele subiu na tabela, né? Ele está em 5º lugar, com 2 jogos a menos. Então pode encostar no líder do Palmeiras com 2 jogos a menos. E o Silvinho, técnico do Corinthians, ele tem o pior desempenho no Corinthians na Neoquímica Arena, né? São 6 jogos, são 8 jogos, 1 vitória só, 5 derrotas e 2 empates. Então o Silvinho tem o pior aproveitamento na Neoquímica Corinthians como treinador do Corinthians. Então é uma pressão no Corinthians e o Renato Gaúcho vive uma lua de mel com o Flamengo. Vou falar sobre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro jogou em casa, no Mineirão, e venceu seu jogo por 2-0 e está na cola do Palmeiras, está bem perto, né? Tá bem na cola. O gol foi marcado pelo Eduardo Vargas, que substituiu o Hulk. O Hulk estava com Vucevic, não pôde jogar ontem. Eduardo Vargas fez o primeiro gol, e o segundo gol foi uma assistência do Eduardo Vargas, também pelo gol do Neto em si, né? O Atlético Mineiro jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito difícil para o Atlético Mineiro. O segundo tempo, o Eduardo Vargas jogou muito bem e conseguiu a vitória para o Atlético Mineiro, que vem uma sequência boa de jogos, né? Consegue com 7 vitórias esse mês de julho, né? Que terminou ontem, né? Então, uma sequência boa para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América e na Copa do Brasil. E falar em Copa do Brasil, o próximo adversário do Atlético Mineiro é contra o Bahia na Copa do Brasil, que o primeiro jogo foi 2-0 para o Atlético Mineiro em casa. Agora pega o Bahia lá e o Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense na Copa do Brasil também, que o jogo foi 2-1 para o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, desculpa, contra o Atlético Goianiense, que foi 2-1 para o Atlético Paranaense, o jogo da Copa do Brasil. Então o Atlético Mineiro vem bem perto, está 1 ponto até do Palmeiras. Então a disputa vai ser bem acirrada entre os 3, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Falo sobre o jogo entre Santos e Chapecoense. A primeira vitória do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo Caio Sanches de pênalti. Um pênalti que tinha que voltar 2 vezes, né? O primeiro pênalti o Caio Sanches perdeu, mas o goleiro tinha adiantado. Então o juiz mandou voltar e o Caio Sanches converteu o gol. Essa é a primeira vitória do Santos fora de casa. Mas o Santos não jogou bem, não fez uma boa partida com o time da Chapecoense. Para ter jogado bem melhor. A Chapecoense não conseguiu ganhar com o técnico Jair Ventura, né? Não conseguiu ganhar ainda. E o Santos foi muito pressionado. O João Paulo foi o homem do jogo, defendeu muitas bolas perigosas do Santos. Mas o que importa para o Santos com essa vitória são 3 pontos, né? Conseguiu ganhar e vem numa boa sequência. Agora pega o Corinthians na Vila Belmiro, na próxima jogo no Campeonato Brasileiro. E também agora pego o Juazeirense na Copa do Brasil, antes, né, quinta-feira, que ganhou o jogo de 4-0, o jogo de ida na Vila Belmiro. Pega agora o Juazeirense na casa deles, Juazeirense. Falar sobre os outros jogos do Campeonato Brasileiro, começando pelo Ceará e Fortaleza. O Ceará ganhou do Fortaleza de 3-1. Foi a primeira vitória do Guto Ferreira sobre o Vojvoda, treinador do Fortaleza, que faz um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. Está em 3º lugar o Fortaleza. E com essa vitória do Ceará, ele subiu na tabela, agora está em 7º lugar. Então foi uma vitória muito importante para o Ceará, que sobe na tabela do brasileiro. Outro jogo foi entre Bahia e Sport. O Bahia jogou em casa e perdeu do Sport no último minuto do jogo, né? E o Bahia está em 10º lugar. E com essa vitória, o Sport sai do rebaixamento e consegue uma vitória muito importante. Agora está em 15º, né? Deu uma
deu uma aliviada no esporte que estava bem perto da zona de rebaixamento. E o último jogo foi no Campeonato Brasileiro, que teve ontem, foi Atlético Goianiense e América Mineiro. Empataram 1-1. E, com esse empate, o Atlético Goianiense está em nono lugar e o América Mineiro está na zona do rebaixamento, está bem lá perto, está no 18º lugar na zona do rebaixamento. Então o empate não foi bom para as duas equipes, que o Atlético Goianiense está bem no Campeonato Brasileiro e o América Mineiro não vem bem no Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, então deixe de se inscrever no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba. Também compartilha com seus amigos. Então valeu, até a próxima.